Olá, Luciano Ribeiro da Açaí Beer em mais um Do Grão ao Copo. Dessa vez, nós escolhemos um estilo alemão, a Alt Bier, o estilo 7B do BJCP. Aproveitamos a fabricação dessa cerveja para usar pela primeira vez o nosso fermentador da GF Inox e também experimentarmos algumas técnicas e processos que nós nunca tínhamos feito antes. Então acompanhe como foi o processo de fabricação dessa cerveja e depois nós voltamos com a degustação dela. Para essa cerveja, nós escolhemos o fermento da Mangrove Jacks, o M54, conhecido também como California Lager. Fizemos o processo de hidratação e adicionamos essa levedura ao mosto feito com DME para fazer uma propagação. Propagamos por 36 horas antes da mosturação. No dia da mosturação, usamos uma relação de água malte de 2,5 litros para cada quilograma de grãos. Adicionamos 20 mg de zinco aos sais de correção de água e corrigimos a água com cálcio a 75 ppm, magnésio 15 ppm, sulfato 50 ppm e cloreto 100 ppm. O perfil da água ficou em muito maltada. Ajustamos o pH da mosturação para 5,3 com adição de ácido lático. Adicionamos então os sais para a correção da água e uma vez atingindo a temperatura de mash, nós arriamos os nossos grãos. Usamos 82,3% de malte Pilsner, 8,9% de malte Cristal e 8,9% de malte Melano. Nossa mosturação ocorreu por 90 minutos a 67 graus centígrados, com recirculação constante. Ao nos aproximarmos do fim da mosturação, colocamos a água de lavagem para aquecer e, terminada a mosturação, suspendemos os grãos e demos início ao processo de espagem, isso é, de lavagem dos grãos. Elevamos a temperatura para a temperatura de fervura e realizamos essa fervura por 60 minutos. Para o amargor dessa cerveja, utilizamos o lúpulo Northern Brew, faltando 30 minutos para o fim da fervura, acrescentando assim 26,4 IBUs à nossa cerveja. Faltando 15 minutos para o final da fervura, adicionamos levedo de cerveja como nutriente para as leveduras, 5 gramas para um batch de 30 litros. Também adicionamos o Whifflock. E faltando 10 minutos para o fim da fervura, utilizamos o lúpulo Saaz para acrescentar 7,1 IBUs restantes. Terminada a fervura, procedemos com o resfriamento do mosto, dessa vez utilizando uma abordagem diferente, que consistiu em usarmos somente o chiller de placas, inicialmente passando água da rede para resfriar o mosto e usando uma bomba externa principal para retirar o mosto de dentro da single vessel, passar pelo chiller e devolver esse mosto para a single vessel. Na segunda fase, trocamos a água da rede por água gelada, usando uma bomba secundária externa, fazendo essa água gelada passar pelo chiller de placas e retornar para o balde com água gelada, enquanto que a nossa bomba externa principal fazia o mosto passar da single vessel pelo chiller de placas e de volta à single vessel até atingirmos a temperatura desejada, que neste caso aqui foi de 18 graus centígrados. Após completar o resfriamento, utilizamos a nossa bomba externa principal para trasfegar o mosto resfriado direto para o fermentador. Após os 15 minutos de aeração, inoculamos a nossa levedura diretamente no fermentador.
Para o início da fermentação, resolvemos utilizar um blow-off, utilizando a saída de ar do fermentador e colocando uma mangueira diretamente em uma solução de água com iodo. Com menos de 24 horas do início da fermentação, nós já tínhamos atividade plena no nosso blow-off. Fizemos o acompanhamento da fermentação através de coletas periódicas do mosto fermentado e verificando a densidade específica em cada uma dessas coletas. Para isso, utilizamos a nossa válvula de serviço. Depois da primeira coleta, percebemos que essa abordagem utilizando essa mangueira e essa segunda torneira não eram necessárias. Poderíamos fazer as coletas simplesmente abrindo a válvula borboleta pela metade. A nossa fermentação iniciou-se a 18 graus centígrados e depois de 3 dias de fermentação, nós instalamos um expand valve para controlar a pressão durante a segunda fase da fermentação e assim também carbonatar parcialmente a cerveja. Nessa segunda fase de fermentação, nós aumentamos a temperatura em meio grau centígrado por dia até chegarmos a 22 graus. Ao término dessa segunda fase de fermentação, nós tivemos uma pressão interna do fermentador de 0,6 bar. Então procedemos com o cold crash e no segundo dia de cold crash nós coletamos a levedura para a próxima fermentação. Nós desprezamos a primeira metade da levedura coletada e coletamos a segunda metade. Após a coleta, prosseguimos com a maturação a frio por mais 8 dias antes de iniciar a carbonatação forçada diretamente no fermentador, utilizando para isso uma pressão de aproximadamente 1 bar. Mantivemos essa pressão por 5 dias antes do invase. Preparamos todo o equipamento para o invase, higienizamos e sanitizamos e aí começamos a encher as nossas garrafas utilizando a técnica de contrapressão. Aqui eu confesso que o processo demorou muito mais do que eu havia previsto e também foi muito mais trabalhoso do que eu imaginava. Mesmo assim, conseguimos envasar 26 litros de cerveja. Bem, para homenagear essa cerveja alemã, nós escolhemos um físico alemão, o Heinrich Rudolf Hertz. Heinrich Rudolf Hertz. Heinrich Rudolf Hertz. Heinrich Rudolf Hertz. Esse aí. Hertz foi um físico alemão muito famoso, pois foi o primeiro a demonstrar a existência das ondas eletromagnéticas. Para isso, Hertz construiu aparelhos que emitiam e recebiam ondas eletromagnéticas, isso é, ondas de rádio. São características clássicas de uma onda eletromagnética o seu comprimento, isso é, o comprimento de onda, a sua amplitude e a sua frequência. E justamente em homenagem a Hertz, que é a unidade do Sistema Internacional de Medidas para frequência, é o Hertz, abreviado pelas letras HZ. Bem, como eu já disse, a Altbier é uma cerveja alemã clássica da cidade de Düsseldorf. Originalmente é uma cerveja de fermentação ale e Alt em alemão é velho. Então Altbier é uma referência a uma cerveja fermentada ainda utilizando as velhas técnicas de fermentação. Justamente por conta que pouquíssimas fábricas permaneceram fazendo essa cerveja, já que naquela época já começava a cair no gosto popular as cervejas de fermentação lager, isso é, aquelas fermentadas com leveduras da espécie Saccharomyces pasteurianus. Como vocês viram também, nós escolhemos um fermento bastante especial para essa cerveja. Nós escolhemos o fermento M54 da Mangrove Jacks. Essa levedura da Mangrove Jacks também é conhecida como California Lager.
Uma curiosidade sobre essa cepa é que ela tem a capacidade de fermentar em temperaturas elevadas, isso é, em temperaturas compatíveis a leveduras do tipo Ale. A Alt Beer ela pode ser comparada justamente com a California Common, que é um outro tipo de cerveja, uma cerveja americana, mas que foi desenvolvida justamente no início da produção de cerveja nos Estados Unidos, onde ainda não havia refrigeração. Então eles precisavam de uma levedura lager, porque afinal de contas as cervejas lager já tinham caído no gosto popular, mas eles precisavam que essa levedura lager conseguisse fermentar a cerveja em uma temperatura um pouco mais elevada do que aquela normalmente de uma fermentação do tipo lager. E uma coisa importante é que vocês viram que nós coletamos a levedura no final da fermentação. E justamente a nossa intenção é que a nossa próxima cerveja seja uma California Common. Mas isso fica para outro vídeo. Mas chega de conversa e vamos ver como a nossa Heinrich Herz ficou no copo. Então, vamos ver como essa cerveja fica no copo. E para isso, nós vamos usar um copo clássico para o estilo, que é um Stanch. Uma boa formação de colarinho. Espuma cremosa, bastante abundante. Coloração quase branca, um bege claro. A cerveja ficou bem clarinha, cristalina mesmo, ficou numa coloração âmbar, puxada para o cobre, ficou um intermediário. Mas vamos sentir os aromas dessa cerveja. Aroma maltado, lembra pão, casca de pão. Um leve aroma adocicado, esterificado, bem leve, mas dá para perceber. E um quê floral, talvez terroso. Mas vamos ver como é que essa cerveja ficou na boca. Dá para sentir o sabor de malte, ele aparece em primeiro plano, mas logo atrás vem o amargor do lúpulo. Dá para sentir também uma certa picância, alguma coisa que lembra um tempero, pimenta, que deve ser do lúpulo Saaz, que a gente utilizou para essa cerveja, que também faz parte do estilo, que é um lúpulo clássico para esse estilo. Ela dá esse retrogosto de amargor com um quê de especiaria. Ela está com uma carbonatação média, média-baixa. A formação de espuma foi boa, mas a retenção não foi tão boa assim. Gostei muito da cerveja, ela tem um equilíbrio entre o maltado e o amargor. A tendência puxa para o maltado. Então talvez se ela tivesse atenuado um pouco mais a levedura, a gente tivesse tido uma cerveja um pouco mais seca, um pouco mais leve. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou dele, deixe o seu like, ele é muito importante para o nosso canal. Se você está conhecendo o canal agora, saiba que nós temos muitos vídeos dessa série do grão ao copo de vários estilos de cerveja diferentes. Então no final desse vídeo vai ter uma playlist para vocês verem mais vídeos desse tipo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então considere se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum dos vídeos que nós postamos aqui. Se você já é inscrito, então continue acompanhando. Cheers e até a próxima!